Amém. Vamos dar início ao culto nesta noite. Peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, Ele não está longe lá no céu, né? Como diz a canção, sem se importar comigo, sem se importar com você. Ele está aqui conosco, Ele está com você. Aí ao lado da sua cadeira aí. Amém? Fecha teus olhos, fala com Deus agora. Né? Como é que foi a tua semana? Foi uma semana atribulada, difícil? Ou foi uma semana tranquila? Fala para Deus, fala para Jesus, porque Ele pode confortar teu coração, Ele pode tirar a tristeza do teu coração, Ele pode fazer você liberar perdão a alguém que te magoou, que te machucou. Jesus pode fazer teu coração sair daqui hoje alegre, feliz. Fala com Ele, grande Deus e eterno Pai. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Estamos vivos, estamos aqui reunidos para te adorar, Senhor. Estamos juntos aqui com o mesmo propósito, Deus, para te buscar, para te adorar. Pai querido, que nesta noite o teu Espírito Santo venha alegrar cada coração, venha fortalecer aquele que se encontra enfraquecido. Que o Senhor esteja, Deus, liberando nesta noite uma unção de ousadia, uma unção de cura, uma unção de libertação. Venha operar, Senhor Deus, poderosamente na nossa vida. Deus, coloca dentro de cada um de nós que nós somos importantes para o Senhor. O Senhor nos ama. O versículo que lemos diz que o Senhor deu a vida por nós, e todo aquele que crê no Senhor terá a vida eterna. Aleluia! Porque Deus nos amou tanto, 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 que deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres da condenação eterna. É isso que diz o versículo. Obrigada, Senhor. Deus, eu peço também que o Senhor esteja esta noite curando o enfermo. Se tiver alguém aqui doente, Deus, não importa o grau da doença, se é uma doença leve, se é uma doença mais grave, que o Senhor esteja nessa noite passando com a unção de cura, Deus. Vai curando, Pai. Cura-nos, Deus, todos os males, todas as enfermidades. Deus, ora também, repreendendo todos os ataques de Satanás contra nossas vidas. Deus, que todo ataque dele seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que não venha nos atingir, Senhor, mas que o Senhor esteja a nos proteger. Que o Senhor esteja ao nosso redor, que os teus anjos estejam ao nosso redor, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, Senhor. Deus, abençoa nossa casa, nossa família, abençoa a família dos irmãos, abençoa todos, Deus, que congregam aqui conosco. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, tirando, Deus, todo espírito de frieza, todo espírito de incredulidade, mas que o Senhor esteja enchendo da tua graça, do teu Espírito Santo, colocando fé no coração de cada um deles. Pai, esta é minha oração em nome de Jesus, e fala conosco nessa noite, Pai, através das canções, através da tua palavra. Amém. Amém. Vamos cantar algo mais caneta. Hoje é dia de Santa Ceia. E depois vamos cantar novamente essa canção. Acho ela linda, linda essa canção. Vamos cantar, se você estiver cantando, medita na letra da canção. O que a canção quer dizer? Tá bom?
de apagar nossos pecados, que é sangue, né? Nós conhecemos a cor do sangue, é uma cor de vinho escuro, né? Como é que um vermelho deixa nossas vestes brancas, nos limpa, né? Isso é um mistério, é o sangue de Cristo, né? Nos purifica, é uma mancha, não é no corpo, não é nas vestes, é na alma, é no espírito, é nas vestes espirituais. É uma limpeza que ele faz. Só ele pode perdoar os nossos pecados. Só ele. Amém? Mais alto que a neve nós seremos. Vamos cantar, bem, esta é a hora de adorar o nosso Deus. Todas as horas são horas, né, de adorar ao Senhor. É uma canção muito pequena e fácil, né? Vamos cantar. Esse mundo para o outro na presença dele, né? E um dia nós vamos fazer isso, vamos passar dessa para outra, né? Todo nós não tem isso, né? Então, quando estamos aqui, vamos aproveitar para vivermos da melhor forma, como cidadão, como em família e na presença do nosso Deus. Vamos procurar viver da melhor forma, porque é isso que Deus quer. Ele quer um coração nosso bondoso, igual um coração de Cristo, misericordioso, cheio de compaixão. É isso que Ele quer por todos nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar mais um louvor. Depois dessa canção, nós vamos receber o pastor Lúcia. A canção diz que há um futuro. Há um futuro. Nós sabemos que o futuro só existe com o nosso Deus mesmo. Que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero.
Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, poder termos esse momento na presença do nosso Deus. Isso é fundamental, é importante demais. A gente poder se encontrar para louvar e engrandecer ao Senhor. E hoje é uma noite especial, porque também nós, daqui a pouco, celebraremos a Santa Ceia do Senhor, que é uma oportunidade que a gente tem de participar da Santa Ceia do Senhor até que Ele venha. Enquanto Ele não vier, nós vamos ter esse momento de celebração da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos, então, agora, meditar na Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo 90. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Do 9 ao 12. Salmos, capítulo 90, a partir do versículo 9 ao 12. Que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela leitura da tua santa palavra, e agora queremos meditar nela. Eu te peço, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, que assim seja. Eu gostaria nessa noite de meditar com vocês a respeito da brevidade da vida e do serviço divino. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa vida, ela é muito passageira. Eu pergunto, quem acha que a vida está passando devagar, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita num hospital aí, aqui em Manaus, e eu estava visitando, né, os doentes, e encontrei uma senhora lá, uma portuguesa, com 90 anos, e ela estava lá se recuperando daquela enfermidade, né, de uma enfermidade. E quando eu fui conversar com ela, eu perguntei para ela assim: a senhora não acha que a senhora já viveu muito? A senhora não acha que já está na hora, né, da senhora ir lá para a eternidade? O que você acha que ela me respondeu? Ela disse: não, meu filho, eu estou com 90 anos, e esses 90 anos eles passaram muito rápido. Eu ainda me sinto como quando eu era jovem, e se eu pudesse, eu viveria mais 90. Né? E eu sei que esse é o sentimento de todas as pessoas. Ninguém quer passar, ninguém quer terminar a vida, ninguém quer, né, chegar ao fim, mas a gente sabe que
a vida humana ela é passageira. Quantos anos uma pessoa ela pode viver? A Bíblia diz que Deus limitou a vida até os 120 anos. Né? 120 anos. Então, de repente, com robustez, a gente pode chegar até os 120 anos. É muito difícil, né? Muito difícil. Se você for pensar em quantas pessoas hoje estão vivas aí com uma idade dessa, você vai ver que são, acho que nem tem, né? 120 anos. E o texto que nós lemos aqui, no início da nossa meditação, ele nos mostra que os nossos dias, a nossa vida, é como um conto ligeiro. Ela é rápida, ela é passageira. E Moisés, que foi quem escreveu esse Salmo 90, ele chega aqui a dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos. E aí ele diz, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado. Aí ele repete, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu estou chamando você a refletir sobre essa brevidade da vida, não com a intenção de assustar você, de deixar você preocupado, né? Angustiado, mas eu quero, na verdade, despertar você para Deus, para a obra de Deus, para aproveitar a sua vida da melhor maneira que você puder. Eu pergunto, quanto tempo você acha que você ainda vai viver? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que vai viver para chegar aqui nesses 70, nesses 80, né? Quantos anos falta para chegar aí nos 80? Eu estou com 55, né? Eu estou com 55, para chegar lá nos 70 já está pertinho, né? Já chegou, né? E para chegar lá nos 80 também está pertinho. Então, isso significa, né, que eu não sei quando é que Deus ele vai me chamar. Porque essa questão também da pessoa ser chamada lá para a eternidade, isso independe também de idade, né? Porque Deus pode chamar desde um bebê, né? Tem uns que já nascem mortos, né? Nem chegaram a nascer, já morreram. Outros morrem quando estão ainda na infância, outros da juventude, outros na idade adulta, e há aqueles abençoados, né, que chegam a viver e a morrer na velhice. Mas ninguém sabe quando é que Deus ele vai nos chamar. Mas uma coisa a gente sabe, Ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar. E é aqui que está um grande problema. Muita gente não gosta nem de pensar nisso, né? Mas deveriam pensar. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para isso, porque é uma realidade inevitável. E se Deus nos chamasse agora? Essa semana eu tive uma tia que faleceu. De repente ela foi chamada para a eternidade, já foi sepultada e já está lá na eternidade. E se Deus nos chamasse? E se nós fôssemos chamados agora? A pergunta é, nós estamos preparados para enfrentar essa outra fase, essa outra parte da vida? E aí eu quero então refletir com você o seguinte: quanto tempo nós ainda temos de vida aqui nesse mundo? Nós não sabemos.
Mas aí, isso deve também nos fazer pensar o seguinte, que esse tempo de vida que nós ainda temos aqui neste mundo, a gente tem que aproveitar e viver da melhor maneira possível. A gente tem que semear coisas que a gente possa colher lá na eternidade. E aí eu quero pensar junto com você o seguinte, o que muita gente, quando pensa nessas coisas, quando pensa em aproveitar a sua vida, em viver bem a sua vida, o que as pessoas elas pensam e fazem? Veja só, tem gente que pensa apenas nas coisas materiais. Então a pessoa, ela quer viver bem a vida dela. Então ela foca toda a sua energia e todo o seu pensamento em acumular bens. Ela quer uma casa melhor, um carro melhor, uma conta bancária melhor, e ela trabalha de dia e de noite. Tem uns que trabalham até exageradamente, porque ele tem aquela intenção de ganhar, de conquistar, de melhorar a vida, de enriquecer. E não é errado isso, quer dizer, você querer melhorar de vida, querer uma casa melhor, um carro melhor, uma conta bancária melhor, uma vida melhor nesse mundo, isso faz parte, E a gente deve, inclusive, lutar por essas coisas, a gente deve melhorar e ir melhorando, Nossos pais melhoraram e a gente pode melhorar um pouquinho mais, nossos filhos podem melhorar mais ainda, nossos netos, Até que chegue aí uma geração que possa viver de uma forma bem abençoada. Agora, o grande problema é quando a pessoa, ela só se preocupa com essa parte. Quando ela só se preocupa com essa parte material. Porque, veja só, a Bíblia diz assim, que a gente deve acumular tesouros, a gente deve acumular riquezas lá no céu. E diz, aqui na terra, a traça e o ferrugem corroem. Se a pessoa ela constrói, ela levanta apenas bens materiais aqui nessa terra, ela não vai poder levar essas coisas lá para a eternidade. E veja só, Jesus ele disse que lá no céu, sim, a gente deve guardar. Ao mesmo tempo em que você constrói pelo que para a sua vida aqui neste mundo, você deve também construir lá no reino espiritual. Jesus Cristo ele contou a história de um homem que ele trabalhou muito, que ele lutou muito, e ele conseguiu encher os seus celeiros. E quando os seus celeiros estavam empanturrados, e ele estava bem abastecido, aí ele disse para ele mesmo, olha aí minha alma, tudo que eu conquistei, tudo que eu construí. E ele disse para ele mesmo, agora aproveita minha alma e desfruta de todas estas coisas que eu conquistei com o meu esforço, com o meu trabalho. Só que nesse momento ele ouviu uma voz que disse para ele assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e todos estes teus bens, para quem será? Lógico que tudo aquilo que a gente constrói vai ficar para os nossos descendentes. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que a gente não vai poder levar lá para a eternidade essas coisas materiais. Se nós não construirmos lá no mundo espiritual o que nós estamos construindo aqui, a gente não vai poder levar lá para a eternidade. Vocês lembram dos faraós lá no Egito? O faraó, ele era um homem poderoso, rico, muitos servos, eles eram inclusive considerados deuses, O povo adorava eles como se eles fossem deuses.
E sabem, aqueles faraós, eles tinham muito medo de morrer. E eles procuravam se preparar para a morte, porque eles tinham medo de morrer. E o desejo deles era que, ao morrerem, ao partirem para a eternidade, eles pudessem levar as riquezas que eles possuíam aqui neste mundo, os servos que eles possuíam aqui nesse mundo, até as frutas e tudo aquilo que eles desfrutavam aqui nesse mundo, eles queriam poder levar lá para a eternidade também. E aí, o que eles fizeram? Eles construíram aquelas pirâmides. E a ideia era, quando o faraó morresse, ele fosse sepultado lá naquelas pirâmides, junto com os seus tesouros, com frutas de todas as espécies, e ainda com os servos iam vivos. Eles eram enterrados vivos, junto com os faraós que morriam. E o que aconteceu? Eles conseguiram levar para a eternidade as coisas materiais. Eles foram enterrados lá naquelas pirâmides, suas riquezas foram enterradas junto, né, as frutas e tudo mais. Os servos morreram também, né? Morriam lá, enterrados lá com o faraó lá naquelas pirâmides. Sabe o que acontecia? No final, depois, os saqueadores, né, das pirâmides, eles entravam lá e saquearam tudo, levavam tudo, né? Porque não dá para levar para a eternidade aquilo que a gente constrói aqui nesse mundo, né? Às vezes a pessoa ela dá tanto valor a uma coisa material, e quando ela parte, fica a briga aí, né? O pessoal brigando para ver quem fica, né? E às vezes tem uns até que chegam a destruir aquilo só para que ninguém herde aquela propriedade. Então veja, Jesus Cristo então diz que é para a gente construir lá no reino espiritual, lá no reino de Deus. E como é que a gente constrói lá no reino de Deus, hein? E aí é que eu quero dizer para você o seguinte: é quando a gente serve a Deus, é quando a gente se envolve com as coisas de Deus, quando a gente se move por fé. Todas as coisas que nós fazemos para Deus, eu quero dizer para você que Deus nos recompensará. Você sabia disso? Você sabia, às vezes as pessoas aqui no mundo veem, por exemplo, um servo de Deus se gastando para fazer a obra de Deus e servindo a Deus com esmero. Esse servo, quando ele chegar lá na eternidade, ele vai receber coroas por aquilo que ele fez. Olha, a Bíblia diz o seguinte, que se você der um copo de água a um profeta, a um servo de Deus, porque ele é servo de Deus, você, quando chegar lá no céu, você vai receber um galardão de profeta. Quem disse isso? Foi Jesus. A Bíblia nos diz que quando chegar o dia lá do juízo, né, quando nós já estivermos lá na eternidade, vão acontecer alguns juízos, na verdade 3 juízos. E entre esses juízos que vão acontecer ainda na humanidade, existe um juízo que ele é chamado de o Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo, ele será um julgamento que Jesus vai fazer dos salvos, da sua igreja. E esse julgamento, ele não será para condenação. Todos os que estiverem lá no Tribunal de Cristo já estão salvos. Nenhum deles irá para o inferno. Mas eles serão julgados lá, não é se eles seriam salvos ou não, porque já estão salvos.
Esse juízo que vai acontecer no tribunal de Cristo é para a distribuição de coroas. Você ouviu isso? De coroas. Então é lá, no tribunal de Cristo, que os servos de Deus, eles serão recompensados, receberão as suas coroas, receberão as suas honrarias. E eu quero dizer para você, olha, naquele dia vai ter muito crente que vai ficar envergonhado. Porque ele, enquanto esteve aqui no mundo, ele não aproveitou a sua vida, apesar de ter crido, de ter sido salvo, de ter vindo para a presença de Deus, ele não aproveitou a sua vida para servir a Deus. E eu quero dizer para você, servir a Deus, fazer a obra de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, estar fazendo a obra de Deus funcionar, expandir o reino de Deus, pregar o Evangelho, cultuar a Deus e levar o povo a cultuar a Deus. É uma das maiores honras que a gente pode praticar aqui neste mundo para Deus. E é uma oportunidade, um privilégio. Olha, já passaram por aqui pela terra pessoas que quando elas se converteram, quando elas creram, elas ficaram tão apaixonadas pelo reino de Deus, pela obra de Deus, que elas se dedicaram com esmero para fazer a obra de Deus. E teve gente que se esvaziou completamente, e teve gente que inclusive até perdeu a vida por causa da obra de Deus. Não foram poucos os mártires do Evangelho. Inclusive lá no livro de Apocalipse fala que há um grupo de mártires lá no céu, lá na eternidade, que eles estão dia e noite clamando por justiça, porque o sangue deles foi derramado aqui na terra por causa da pregação do Evangelho. Então foram pessoas que gastaram suas vidas, aproveitaram a sua vida fazendo a obra de Deus e chegaram ao extremo de darem a própria vida por causa do Evangelho. É o caso, por exemplo, do apóstolo São Paulo. Veja que o apóstolo São Paulo, quando ele creu, quando ele se converteu, a Bíblia diz que ele considerou todas as outras coisas, até as coisas importantes aqui neste mundo, ele considerou menos importante do que a obra de Deus, do que o reino de Deus, e ele se dedicou a Deus com esmero. Ele gastou a vida dele na presença de Deus aqui neste mundo, e você sabe, ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da fé. Mas antes de morrer ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é? E ele tinha certeza que lá, quando ele chegasse lá na glória, o justo juiz o recompensaria por todo esse seu esforço de fazer a obra de Deus. Você quer saber como é que você pode aproveitar a vida que você tem? Aproveite a sua vida para servir a Deus. Aproveite a sua vida para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Aproveite a sua vida para que você seja aquele instrumento de Deus que supre as necessidades da obra de Deus. Quero dizer para você, tenha prazer de ser a resposta da oração que está sendo feita.
Olha, eu quero dizer para você, meu maior prazer é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus, é estar pregando o Evangelho, é estar servindo ao Senhor. Esse é o meu maior prazer. Eu tenho todas as outras necessidades que todo mundo tem, e estou lutando por supri-las, mas acima de tudo está o serviço divino. Eu entendo que a melhor maneira que eu tenho para aproveitar o resto de vida que eu tenho é servindo a Deus, é adorando a Deus, é engrandecendo a Deus. E eu sei que assim eu estarei construindo lá o reino espiritual. Veja só, tem algumas pessoas que elas não tiveram tempo para fazer alguma coisa para Deus, né, no reino de Deus. Imagina, por exemplo, aquele ladrão lá na cruz, né, que ele morreu ali do lado de Jesus, mas antes de morrer, Jesus salvou ele, né? Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Morreu e foi salvo, mas até aquele dia, aquele homem foi um homem sem Deus. Então veja, aquele ladrão, ele nunca distribuiu um folheto, ele nunca pregou o Evangelho para ninguém, ele nunca realizou um culto, ele nunca cantou uma canção para Jesus, para Deus, ele nunca deu um dízimo, ele nunca contribuiu com ofertas, ele nunca ajudou em nada na obra de Deus e no reino de Deus. Por quê? Porque ele estava longe de Deus, se converteu e morreu. Então esse aí foi só salvo. Agora veja só, quando ele chegar lá na eternidade, ou quando ele chegou lá na eternidade, né, ele ficou naturalmente muito feliz, porque ele foi salvo, foi livre do inferno, foi livre do mal, mas aí ele vai sentir uma tristeza tão grande pelo fato de ele não ter tido tempo para fazer nada para Deus. Né? Quantas pessoas elas têm a oportunidade de fazer e não fazem? Algumas porque não tiveram tempo, e outras porque elas não perceberam que elas poderiam fazer. E aí eu digo para você, eu sei que nós estamos fazendo, né? A gente tem dado ofertas, a gente tem dado dízimos, a gente tem evangelizado, a gente tem procurado servir a Deus, temos procurado vir aos cultos, cultuar o Senhor. Então nós temos feito alguma coisa, mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite e vocês que me assistem aí pela internet, a gente pode fazer um pouquinho mais. E eu digo para você, vale a pena a gente fazer um pouquinho mais, não é? A gente poder ser aquele instrumento usado por Deus para causar um impacto aqui neste mundo. Já passaram aqui por este mundo pessoas que elas andaram com Deus, amaram a Deus e serviram a Deus com toda a intensidade de suas almas e de suas vidas, que essas pessoas, elas deixaram a sua passagem aqui neste mundo marcada, de tal maneira que mesmo depois de mortas, elas continuam falando. O testemunho delas continua sendo espalhado por aí, e elas continuam bem vivas aqui na memória de todos nós, como é o exemplo de Abraão, de Enoque, de Jefté, né, e de tantos outros homens que por aqui passaram, Davi, né, aqueles profetas maravilhosos, e os discípulos de Jesus, aquela igreja primitiva, né, aqueles irmãos do primeiro século,
eles marcaram, né, a sua passagem. E ao longo da história da humanidade, olha, eu quero dizer para vocês que existem histórias lindas de homens e mulheres iguais a nós, que eles amaram a Deus de tal maneira que eles se dedicaram a servir a Deus. E eles passaram aqui por esse mundo e marcaram o mundo, deixando a sua marca aqui. Homens que foram enviados como missionários para a África e missionários para lugares longínquos. Olha onde nós estamos em Manaus, e o Evangelho chegou até nós. Por quê? Porque homens que amavam a Deus e a sua obra gastaram a vida deles para que o Evangelho chegasse até nós e nós pudéssemos estar aqui hoje, cultuando e adorando a Deus. Existiram, por exemplo, uns missionários, eles eram morávios, eram os missionários morávios, que sabem o que esses camaradas faziam? Eles se vendiam como escravos para irem poder pregar para povos que viviam em lugares onde só entravam os escravos. Eles vendiam, se dedicavam assim para toda a vida. Quando eles iam para aqueles lugares pregar o Evangelho, eles iam para nunca mais voltar, né? Mas estavam dispostos para servir a Deus e marcar a sua presença aqui neste mundo. Quero dizer para você, seja coluna na casa de Deus. Está vendo essas colunas aqui da casa? São essas colunas que sustentam, né, todo o telhado aí, toda a laje aí de cima. E na casa de Deus, a Bíblia diz que existem colunas. Quem são as colunas? São aquelas pessoas que sustentam, não só financeiramente, mas também financeiramente, mas que sustentam com a sua doutrina, com o seu exemplo, a sua vida. Olha, você quer aproveitar bem a vida que você tem pela frente? Então eu quero dizer para você, sirva a Deus. Dedique a sua vida ao serviço de Deus. Aí você diz assim, mas eu já sou velho, né? Diz, eu não sei fazer nada para a obra de Deus, não tenho nenhum dom, nenhuma habilidade. Isso é você que está pensando errado, porque na verdade há sim alguma coisa que você possa fazer. Você pode contribuir de alguma maneira assim. Você pode ser uma influência de alguma forma, né? Você pode ser um instrumento através da oração, né? Você pode ser um instrumento através do seu testemunho. Você pode ser um instrumento através do sustento, né? De repente você é aquele que pode sustentar, manter a obra de Deus. Então, você tem aí muitas possibilidades. Na igreja, né? Você ajudar uma pessoa que está começando, você incentivar uma pessoa na fé, você convidar o seu vizinho, você dar o seu testemunho. Tudo isso é o serviço divino, né? E se você for pensar, tem muita coisa que a gente pode fazer para a obra de Deus, né? De repente, para evangelizar as crianças, para evangelizar os jovens, para evangelizar os adultos. Quem sabe você pode ser um professor da escola bíblica dominical, ou quem sabe você pode cantar, né? De repente fazer parte do louvor da igreja. Eu não sei se vocês viram, mas eles estavam mostrando aí na internet essa semana senhoras idosas, já chegando lá pelos 80, talvez algumas até com mais de 80, cantando
louvando a Deus. Né? Eu vi o vídeo de uma que eu acho que aquela devia ter mais de 100 anos. Mas a mulher cantava. Né? Ela foi lá e abriu a boca e estava cantando louvores a Deus. Se você ouve uma música, uma senhora dessa cantando, você sente o poder de Deus. Né? Ela não está ali cantando porque ela quer aparecer, como muitas vezes os jovens fazem. Né? Não que todos façam isso, mas, né? Mas de repente você vê ali, é uma senhora idosa, né? Um senhor idoso, mas ele está lá louvando a Deus e pregando também. Eu tenho visto vídeos aí de pessoas bem velhas, bem idosas, mas se aposentaram do resto da vida, mas de pregar o Evangelho não, continuam lá no púlpito. Assim que eu quero fazer também, né? Se Deus me der a oportunidade de ficar bem velhinho, eu quero bem velhinho ainda estar pregando o Evangelho também. Quero poder estar servindo a Deus. É meu prazer estar na casa do Senhor. Quero dizer para você, Davi, ele dizia isso. Ele dizia que o prazer dele era estar nos átrios do Senhor. Ele dizia assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Sabe o que ele dizia? Que o maior prazer deles era poder conduzir o povo na procissão, na adoração a Deus, era poder prestar louvor a Deus junto com o povo. Esse era o seu melhor momento, né? E eu quero dizer para você, deve ser assim. Então veja, ao mesmo tempo que a gente pensa, poxa, a vida é breve, eu tenho que aproveitar bem a vida, né? Viver bem os anos que me restam. E como que eu vou viver bem esses anos? Algumas pessoas pensam em acumular riquezas, outras pensam em pecar, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, a vida é curta, aí eu tenho que me divertir. Aí a pessoa ela vai usar drogas, ela vai se prostituir, ela vai cometer maldades, ela vai se entregar aos prazeres da carne, vai fazer coisa errada, e aí ao invés dela ganhar a vida, o que acontece? Ela perde a vida. Mas agora quando a pessoa ela perde a vida por causa de Cristo, aí ela ganha a vida. Então, como é que eu vou viver o resto da minha vida? Servindo a Deus, andando nos seus caminhos, servindo com um coração íntegro e com uma alma voluntária. Essa é a mensagem que eu quero deixar ao seu coração nessa noite. A vida é breve e a gente deve aproveitar a vida que temos para servir a Deus. Há um versículo na palavra de Deus que diz assim: a sepultura não te pode louvar, mas os vivos sim, como hoje eu faço. Quer dizer, os mortos não podem louvar a Deus, que já estão mortos, mas vivos, como nós estamos, nós podemos louvar a Deus. Então o que vamos fazer? Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o seu nome e vamos ser felizes na sua santa presença. Amém? Vamos ficar de pés e vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós possamos aproveitar bem a nossa vida, a nossa existência, que nós possamos louvá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Fale com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E nós te agradecemos, ó Deus, pela vida
que o Senhor já nos deu. E queremos te agradecer pela vida que o Senhor ainda nos dará. E eu quero te pedir, ó Deus, assim como Moisés pediu aqui no Salmo 90, que o Senhor nos ajude a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, ao ponto de aproveitarmos a nossa vida na Tua presença, nos Teus caminhos, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por todas estas pessoas que estão aqui conosco nessa noite, te cultuando, te adorando, te servindo. Que o Senhor abra os seus corações e que estas pessoas possam compreender que a melhor maneira de nós vivermos a nossa vida aqui neste mundo é na Tua presença, é te cultuando, é te servindo. Não nos deixa, Senhor, desperdiçar a nossa vida longe de Ti, longe dos Teus caminhos, no pecado, mas que nós possamos a cada dia estar firmes e inabaláveis na Tua presença e Te adorando como o Senhor merece ser adorado. Que assim seja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Vocês podem assentar-se e eu convido agora vocês para participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é uma celebração que foi ensinada pelo Senhor Jesus. E Ele disse que era para a gente fazer isso até que Ele venha. Então, enquanto Jesus não voltar, nós temos, como igreja, como servos de Deus, nós temos que celebrar a Santa Ceia do Senhor, que nós vamos fazer agora. Esse ato aqui, essa celebração, ela é um ato em memória do Senhor Jesus. Nós vamos comer o pão e vamos beber o vinho. E esses elementos aqui, eles são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, esse pão que você vai comer, ele representa o corpo do Senhor Jesus. E esse vinho que você vai beber, ele representa o sangue do Senhor Jesus. E o que isso está nos significando? É que o nosso Salvador é quem? É Jesus. Foi Jesus quem foi moído lá na cruz do Calvário, quem derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos. Então, nós somos seguidores de Jesus. Nós respeitamos os apóstolos, os santos, respeitamos Maria, mas nós compreendemos que o Salvador é Jesus. Foi Ele quem morreu lá na cruz. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando a gente come esse pão e bebe esse vinho, isso aí é um testemunho que nós estamos dando de que nós cremos e de que nós somos de Jesus e de que o nosso propósito é o de estar na presença dele, de vivermos com ele. Amém? Amém. Você entende isso? Então veja, nós vamos fazer uma oração e aí, nessa oração, você vai pedir perdão pelos seus pecados, você vai acertar a sua vida aí com Deus. E depois dessa oração, nós vamos então comer o pão e vamos beber o vinho em comunhão com Deus e em declaração da nossa fé. Amém? Amém. Primeiro eu vou ler aqui para vocês 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz o seguinte: são as orientações do apóstolo São Paulo sobre a Santa Ceia. Ele diz:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento neste momento o pão e te apresento o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para participarmos dessa celebração. E nós queremos participar dignamente, porque cremos em Ti, porque Te amamos, porque Te servimos, porque é nosso prazer estar na Tua presença e viver contigo. Deus, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa alma e nos abençoa nesse momento de comunhão. Abençoa esse povo todo que está aqui e que junto comigo vão participar desta celebração. Também oro pelos que estão em casa e que vão celebrar também, comendo pão e bebendo vinho em suas próprias casas, juntamente conosco. O Senhor abençoe estas pessoas também. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. A pastora Ana vai distribuir o pão. Pegue uma partícula, segure aí na sua mão, espere até que todos tenham recebido, e aí então, juntos nós vamos comer o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que é para nos lembrarmos, nesse momento, de que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E é a Ele que nós estamos servindo. Levante a partícula de pão aí na sua mão. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Você pode comer. E aqui diz o seguinte: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E em memória de Jesus, você que comeu pão, na hora em que ela passar aí, você pode beber o vinho, devolver o cálice à bandeja e seja abençoado. É pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, que a gente tem a certeza de que os nossos pecados são perdoados.
Bendito e louvado seja o teu santo nome. Engrandecido sejas tu. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo ali na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela salvação da nossa alma. Obrigado, Deus, pelo Senhor nos aceitar como teus servos, como teus filhos. Obrigado, Deus, pela adoção. O Senhor nos adotou como teus filhos, mesmo nós não merecendo. Aleluia. Levante aí no seu lugar e agora fale com Deus. Adore a Deus, engrandeça a Deus. E nesse momento tão especial de oração, eu peço a você, ore pela sua família, ore pelos seus, ore por Manaus, ore pelo Amazonas, pelo Brasil. Vamos orar pela raça humana que está tão desviada de Deus. Fale com Deus agora, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor das luzes inacessíveis, nós te louvamos, ó Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Exaltado e engrandecido sejas tu, ó Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Nós queremos nessa noite declarar a nossa fé em ti, o nosso amor por ti. Ó Deus, nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não queremos nos afastar da tua presença, nem dos teus caminhos. Nós queremos, ó Deus, te servir e estarmos em comunhão contigo. Queremos aproveitar bem a nossa vida. Queremos construir aí no céu. Queremos, ó Deus, juntar os nossos tesouros aí nas regiões celestiais. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por todas estas pessoas que estão aqui nessa noite e pelas que nos assistem pela internet. Peço que o Senhor abençoe estas vidas, que o Senhor esteja curando os enfermos, libertando os oprimidos, solucionando os problemas daqueles que estão enfrentando dificuldades, problemas, lutas. Ó Deus Todo-Poderoso, desperta a fé no coração destas pessoas, que elas se tornem cada vez mais firmes e inabaláveis na tua santa presença. Ó maravilhoso Deus, salva a família deste povo, seus filhos, seus netos, seus parentes, de perto e de longe. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos por Manaus, clamamos por Manaus, tem misericórdia de Manaus, salva Manaus, desperta Manaus para se voltar para a tua santa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro pelo Amazonas, pelo Brasil. Desperta, Senhor, esta nação de norte a sul, de leste a oeste, de todas as direções, que essa nação se volte para ti e que te sirva com um coração íntegro e com uma obra voluntária. Ó maravilhoso Deus, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe vocês. Eu passo a palavra à pastora Ana, que vai dar prosseguimento ao nosso culto. Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos fazer uma vitória. Com amor, com alegria. Vamos apresentar o Senhor. Conosco especial, com amor, com alegria. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a tua vida. É Deus que cuida de nós. Nenhuma folha se move se não for pela permissão de Deus. Então é Deus que pode mudar a situação financeira, minha, a sua, é Deus que pode. Então vamos semear, vamos apresentar o Senhor com amor, com alegria. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, te dou graças a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado. E nesse momento, ó Deus, em que estamos aqui, Senhor, para contribuir, para ofertar, Senhor, e receber sobre a nossa vida financeira a tua bênção, porque ela faz toda a diferença na nossa vida. Deus, libera neste momento uma bênção especial sobre nossas vidas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. E que toda ação do devorador seja repreendida, ó Deus. Que tudo que eles venham fazer, Senhor Deus, tenha a tua bênção e que venha prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa faltar o pão, Deus, cada dia, o alimento. Não deixa faltar a roupa, calçado, Deus. E que não venha faltar também a saúde, Senhor, para que não venha gastar seu dinheiro com remédio. Deus, dá a saúde, Senhor, Deus, e prospera, Senhor, não só financeiramente o teu povo, mas em todas as áreas das suas vidas. Pai, esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Se você precisar de um envelope, tem aqui, né? Só levantar a mão aqui. A nossa diaconisa leva aí. Tá bom? Alguém vai precisar? Sofia, pega lá. Eu pego. Tem mais? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção. Celebrar é Cristo, celebrar. Nós temos que celebrar o nosso Deus, amém? Amém. Vamos lá, vai cantar batendo palmas também. Celebrar é Cristo, celebrar. Eu quero dizer a todos que estão longe, mesmo aos que estão aqui, se você quiser contribuir com esse ministério, ajudando com ofertas, com dízimos, você pode fazer também através da nossa conta bancária, que eu vou dar para vocês agora. Fica no Banco Bradesco, a agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Se você precisa de mais alguma informação, mais algum dado, né, quiser saber alguma coisa a mais sobre o nosso ministério, você pode também entrar em contato conosco aqui pelo nosso telefone. Eu vou dar o telefone para você, para que você possa entrar em contato conosco. O DDD daqui de Manaus é 92 e o número do telefone é 98 442 9125. Vou repetir o telefone: 98 442 9125. Você pode ligar e será um prazer atendê-lo. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Feliz de ver o seu Clóvis, né? A dona Selma, né? Sua filha? O nome dela? Maria Luísa. Maria Luísa. Bem-vinda, Maria Luísa. Deus te abençoe, né? Feliz com todos vocês, né? Com José João, né? O Atalaia, né? A irmã Socorro, né? A irmã Maria, né? Marcelene, sempre presente aí. É uma alegria muito grande. Feliz de ver aqui meus filhos, né? Gessé, a Ana Cristina,
Sofia. Hoje a Mariane não está. Mas. Mariana. Mas louvo a Deus por vocês todos que estão aqui conosco, né? Domingo que vem, de novo. Vamos, quanto vida tivermos, vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Vamos ficar de pés e vamos encerrar a nossa reunião. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este culto, por este momento tão especial aqui na tua presença. E agora que vamos retornar aos nossos lares, eu te peço, leva o teu povo em paz, livra do acidente, do incidente, do assalto, dá a todos uma noite de sono tranquilo, abençoado, que amanhã seja um dia de grandes conquistas, de vitória, que esta semana seja uma semana abençoada e que domingo que vem possamos estar aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Uma boa noite, o Pai seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nos assistam pela internet, no Facebook, quinta-feira, às 20 horas, e sexta-feira, às